Fabíola, é sempre bom aprender com a inteligência da Lília, ela foi ao ponto aí, né? A questão da pluralidade, né? Os tipos de agronegócio a gente tem. Tem um agronegócio muito predatório, muito reacionário, né? Que é um agronegócio muito identificado com o bolsonarismo. No entanto, há também no agronegócio um setor que já entendeu que respeitar o meio ambiente traz mais valor agregado para os produtos que eles exportam, é melhor para o negócio. O Lula como presidente, ele tem que ter um comportamento, a meu ver, mais cauteloso ao se referir ao setor como um todo. Ele não pode generalizar como ele generalizou. Ele perdeu uma oportunidade, eu creio, de fazer uma distinção, porque o que o Lula quer, e ele citou, eu acompanhei essa entrevista, ele citou que o parlamento francês votou contra a formalização, a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, porque há uma desconfiança em relação à agricultura brasileira, ao agronegócio brasileiro, ao uso de agrotóxico, ao desmatamento. E que seria importante os produtores rurais entenderem que respeitar o meio ambiente torna o negócio mais eficiente. Quando ele fala que há um problema ideológico com o PT, e claro que há, sobretudo de um setor do agronegócio, a gente vê como a bancada do agronegócio vota no Congresso Nacional e o que aconteceu recentemente em relação à Mata Atlântica, N coisas. Agora, o Lula não é um analista político como eu, né, ou um jornalista. Ele é o presidente da República. Ele tem que lidar com esse público de alguma maneira. Eu acho que ali, eu acompanhei a entrevista, ele dá os argumentos. De fato, o governo do PT aumentou muito o financiamento para a agricultura, plano safra, o agronegócio. O PT entende, e o Lula entendeu, que isso é importante. O agronegócio é o motor da economia. Mas, enquanto presidente, seria importante que ele fizesse uma distinção, né, vendo a pluralidade que tem no setor, até para poder mudar a mentalidade do setor. Quando ele pega e parte para uma posição mais de confronto, eu acho que aí ele acaba reativando uma briga política que não traz ganho para ele. Quem está na presidência da República é o Lula. Quem está com o poder é o Lula. Quem ganhou a eleição foi o Lula, não foi o Bolsonaro, né? O agronegócio tem que lidar com o presidente Lula. Melhor para o Lula fazer o quê? Né? Obter aliados dentro desse setor. E ele teve. Né? O ministro da Agricultura, é um grande produtor rural. Portanto, eu acho que aí faltou um pouco um ajuste no discurso do presidente da República. O Lula está perdendo oportunidades de pacificar o país, de pegar e aumentar aliados e colocar uma cunha dentro de um setor que tem uma parte muito reacionária e que precisa ser combatida, uma parte muito predatória e que causa muito dano ao meio ambiente. Eu fiz uma entrevista com o Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Ele traz um argumento muito interessante e que eu acho que rapidamente queria falar aqui. O Código Florestal. Na Amazônia, você exige que haja uma reserva legal de 80%. No Cerrado, essa reserva é de apenas 20%. Será que não tem que mudar o Código Florestal para aumentar a reserva que a gente tem que fazer no Senado, ou seja, de mata natural, porque o Cerrado é a caixa d'água do Brasil, onde estão as nascentes? Esse tipo de discussão podia ser mais bem qualificada dentro do governo e no Congresso Nacional. São problemas que a gente tem. Acho que o Lula aí precisa dar uma modulada melhor e não demonizar o agronegócio. Ele não ganha nada com isso, né? O presidente da República é ele, quem tem os grandes problemas a resolver é ele, e o agronegócio tem que lidar com ele, não tem que lidar com o Bolsonaro. O Kennedy, você falando, né, até sobre essa forma como o Lula tem tratado essa questão, eu lembrei muito do primeiro governo Lula, quando o ministro era o Roberto Rodrigues, né? Ele tinha um papel aí tão importante nesse caminho, você não acha? Não está faltando aí, porque às vezes até mesmo Lula, por ter essa resistência ideológica, eu estive no interior de São Paulo semana passada, existe uma resistência, né, ideológica mesmo, né, relacionada a Lula. E, de repente, alguém que seja, por exemplo, o Alckmin é um personagem, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que traz esse meio do caminho. Não está faltando aí alguma figura como o Roberto Rodrigues daquela época? O Fabíola, o Carlos Fávaro é uma espécie de Roberto Rodrigues, é alguém do setor que tem um diálogo com o PT, que está no Ministério. Eu acho que a gente tem que entender também que o Lula de hoje é um Lula diferente do primeiro mandato. É um Lula que experimentou a Lava Jato, 580 dias de prisão, que travou uma batalha muito dura no ano passado contra o Bolsonaro. O agronegócio, na sua maioria, apoiou o Bolsonaro e até hoje é um setor que tem resistências ao governo. Você falou do interior de São Paulo. Então a gente tem que entender que também o Lula é de carne e osso, né? É que ele, como presidente, tem que moderar isso um pouco melhor, menos fígado, né?
ser mais cerebral e tentar ter uma relação melhor. Mas é um Lula diferente do Lula do primeiro mandato, um Lula que veio ali depois do Fernando Henrique, foi um outro tipo de transição, era um outro momento do país, né? O Brasil retrocedeu do ponto de vista democrático, se a gente olhar para o período ali daquela transição do Fernando Henrique para o Lula, se a gente olhar aqueles 16 anos combinados, os 8 do Fernando Henrique com os 8 do Lula, são anos dourados da democracia brasileira. O que a gente viu na última década é um retrocesso democrático no Brasil. O governo Bolsonaro foi um governo de destruição das políticas públicas no país e de destruição, de ataque frontal à democracia. Então, a vitória do Lula contra o Bolsonaro é uma vitória contra o fascismo, é uma vitória que permitiu à nossa democracia sobreviver. O Lula, entendendo isso mais claramente, ele tem que buscar ampliar pontes, inclusive com setores conservadores, porque a esquerda não tem maioria no Congresso Nacional, não tem um terço da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que essa questão. O Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, ele é uma boa figura, acho que é mais o Lula mesmo, tem um pouco mais de pragmatismo e menos fígado para poder se interessar a essa questão com o agronegócio, que é importante, é um dos motores da economia, né, e é fundamental que haja uma mudança do agronegócio brasileiro até para viabilizar o acordo do Mercosul com a União Europeia, que é um acordo importante.